Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 17 de fevereiro de 2016. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o pastor Ailton Desidério, da Primeira Igreja Batista no Lins, a pastora Elaine Cruz e a nossa menina da mesa, vice-presidente do Ministério Fronteira, pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo, e o pastor Marcelo Gleiser, da Igreja Viva. Todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos aqui o nosso Debate 93 de hoje, aqui na Rádio 93 FM, e queremos dar o carinho a todos os nossos ouvintes que nos acompanham e dizer que você pode ter o seu assunto debatido aqui entre nós, com os nossos companheiros, pastores, líderes, que representam aqui uma série de pessoas impressionantes, e você pode participar com a gente mandando o seu e-mail para debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br. E através deste e-mail você pode encaminhar o seu e-mail com o seu assunto e o seu tema para nós debatermos aqui na 93 FM. Uma de nossas ouvintes mandou um e-mail e disse: olha, durante o Sermão do Monte, Jesus falou que só de pensar em adultério o pecado já foi cometido. Mas o que fazer quando as nossas piores lutas acontecem na mente? Chega a ser difícil saber se minha fraqueza é espiritual ou psicológica. Não sei como agir, porque na verdade me sinto sempre derrotada e sem a menor perspectiva de vencer isso. Como se controla um pensamento? Pergunta a nossa ouvinte. É possível substituir maus por bons pensamentos? Você teve a experiência de, em algum momento da sua vida, começar a ser tomada aí por pensamento ruim? Você diz: meu Deus, de onde está vindo isso? De onde está vindo isso? Eu não sei de onde está vindo. Cada hora eu penso uma coisa, é pior do que a outra, e a pessoa luta e parece que aquilo não sai da cabeça da pessoa, igual música. Tem música chiclete, não tem não? Pega a música não sai da cabeça, a pessoa papapá, e vai papapá. Tem gente que luta contra os maus pensamentos. Qual a diferença entre pensamentos humanos e sugestões malignas? Dá para poder discernir, distinguir o que é uma coisa e outra? Olha, o pensamento que eu tô tendo é fruto da minha carne, é resultado da minha carnalidade, é da minha natureza. Não, esse aqui é sugestão maligna. Perguntar para os nossos companheiros hoje aqui: um verdadeiro cristão pode ter sua mente aprisionada pelo diabo? É uma outra questão polêmica, importantíssima. Aprisionada, sim ou não, hein? Qual o caminho para ser alguém cujos pensamentos agradam a Deus? Esse deve ser o objetivo de todos nós. Qual o caminho para ser alguém cujos pensamentos agradam a Deus? Quero ver a sua opinião e a sua participação. Não preciso dizer mais nada, né? É quente, minha gente. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Querido pastor Paulo Afonso Generoso, bom dia, bem-vindo. O senhor destacou a frase que abre o e-mail da nossa ouvinte. Durante o Sermão do Monte, Jesus falou que só de pensar em adultério o pecado já foi cometido. Bom dia, JR, bom dia aos queridos colegas debatedores e bom dia ao povo de Deus aí ligado na 93. JR, eu creio que quando Jesus falou acerca da natureza do pecado de adultério no coração,
ele estava referenciando todos os demais pecados e usou o pecado do adultério como uma referência. Por quê? Porque nós não pensamos só em adultério, ou seja, não é possível o homem só pensar nisso, mas o homem pensa em muitas coisas mais. A questão é, Jesus já estava mostrando para todos nós que a graça é mais exigente do que a lei. Isso é um ponto. A graça é mais exigente que a lei, ou seja, a lei condenava o pecado tão somente pela prática, pela conjunção carnal. Jesus não. Jesus fala, olha, a questão da graça é que a graça vai na raiz do problema e tudo começa no pensamento. Então, a questão do pensamento do pecado de adultério, chamado adultério de coração, ele é uma referência para os demais. E, na verdade, Jesus falou que só de pensar mesmo. Por quê? Porque é ali que começa a gestação do pecado. O pecado começa com esses estímulos que, usando o que está dentro de nós com o que está fora de nós. E aí começa a haver a chamada na linguagem científica de nidação, e o homem, então, se entrega ao pecado, porque se não passar pela mente, não vai mobilizar o corpo. Então, tudo tem que passar pela mente, necessariamente. Então, se nós trocarmos a questão da mente, controlarmos ela, a situação tende a mudar tranquilamente, porque é assim que o Senhor nos ensinou. Muito bem, quero ouvir a opinião do pastor Ailton Desidério, a quem eu dou bom dia, bem-vindo, e identificar se o senhor concorda ou discorda. Bom dia, JR, bom dia, amigos debatedores. Eu concordo no aspecto de que a humanidade, depois do pecado, é a humanidade corrompida. E dentro da humanidade, o que se destaca nela é o desejo pecaminoso. E o desejo pecaminoso, o que o representa melhor, não unicamente nem exclusivamente, é o desejo sexual. O sexo não é pecado, mas o pecado distorceu e distorce o desejo sexual. Então, sem dúvida alguma, Jesus pegou um exemplo que é da ordem de um exemplo gritante para poder revelar e mostrar uma realidade, ou seja, vocês todos são pecadores. Vocês todos são pecadores. E pegou um exemplo gritante a partir do desejo sexual, falando do adultério, para realmente mostrar a necessidade, primeira, de reconhecermos que nós somos pecadores na nossa humanidade. Segundo, de que ele veio para resolver esse problema, como? A partir da doação da graça. A lei, ela aponta e ela acusa, mas ela não resolve. A graça é o remédio que Deus em Jesus nos oferece para que possamos superar o pecado, porque pecado não se vence somente apontando que é pecado, e apontando não é assim. Jesus veio demonstrar a graça, revelar e dar esse banho de graça que tira a sujeira do pecado do nosso íntimo, da nossa mente. E o que é mente é um assunto que a gente espera também discutir aqui com todos. Reverendo Marcelo Glésia, muito bom dia, seja bem-vindo. Sua opinião sobre esse tema, meu querido? Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os debatedores. Eu concordo com o que o pastor Paulo Afonso falou. Eu tenho apenas 2 pontos para ressaltar, para confirmar isso. Jesus, no Sermão do Monte, ele está sempre questionando o ensino dos fariseus, o ensino dos saduceus, contra o ensino da Bíblia. E ele vai dizer o seguinte: olha, os judeus dizem que se você pensar numa outra mulher, numa mulher casada, isso não é pecado, isso é pecado se você consumar o ato. Se você odiar o seu irmão, não é pecado. Pecado é se você matar o seu irmão. E Jesus vai ser bem claro: olha, odiou o seu irmão, já matou no coração. Pensou numa mulher casada, já adulterou. O pecado não é o ato. O pecado já começa dentro de você com o pensamento, ou com o sentimento, ou com palavras ruins. E o segundo ponto é que na questão da antropologia bíblica, JR, a gente sempre entende que a vontade é o elemento que coordena as ações do ser humano. Ou seja, as minhas ações são coordenadas pela minha vontade. A grande questão é o que manda na minha vontade. E alguns vão dizer, olha, sentimentos muitas vezes mandam na minha vontade, outras pessoas vão dizer, olha, pensamentos ou a razão mandam na minha vontade. Então a gente tem esse conflito. O que manda? Sentimentos ou a razão? E aí surge a questão dos pensamentos. Se é a razão que manda na vontade, uma razão poluída vai gerar uma vontade poluída que vai gerar atos poluídos. Doutora Elane Cruz, pastora, bom dia, bem-vinda à nossa menina da mesa.
Bom dia a todos os debatedores, a todos os ouvintes. Eu concordo aqui com tudo que foi dito, né? E vale a pena a gente ressaltar, também continuando aqui nas ressaltas. Tiago, lá no capítulo 1, quando ele fala sobre tentação, ele diz que nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. Então, o pecado, antes dele ser consumado, ele começa a ser gerado, sim, pelo pensamento, que vai gerando sentimentos, vontades, vai motivando o próprio o pensamento que gera o sentimento, e o sentimento vai gerar uma ação. Então, na verdade, tem um percurso muito longo. Por isso que a mente é tão séria, porque a mente é onde a gente guarda exatamente isso, as decisões, a vontade. Então, a gente está falando do pensamento como algo que, de fato, vai gerar. Se eu penso em coisas positivas, vou começar a ter sentimentos bons. Agora, se eu penso em derrota, se eu só vejo derrota, se eu só procuro coisas ruins para colocar os meus olhos, é óbvio que isso que eu penso, isso que me leva a refletir, vai fazer com que os meus sentimentos se tornem ruins, e esses sentimentos, somados a esses pensamentos, vão ocasionar aí essa questão do comportamento. Então, é importante que a gente entenda a seriedade do pensar. A despeito de muitas vezes a gente aparentemente parece que tem sentimentos que rompem, esses sentimentos já foram produzidos, já foram arrumados em algum momento, em alguma forma. Então, a gente está sempre diante desse dilema de eu tenho que, a partir daquilo que eu sinto, observar o que eu tenho feito, o que eu tenho pensado, o que eu tenho armazenado como ferramenta de motivação para esse sentimento, para essa ação. E, Jota, é importante a gente estar falando sobre essa questão da razão de pensamento, porque me parece, essa é a minha opinião, que a razão e o pensamento são os elementos mais relegados do mundo evangélico brasileiro hoje. É verdade. Hoje em dia você tem um experimentalismo, um sentimentalismo que muitas vezes nega a razão ou até mesmo condena a razão. Você vai falar de razão, vai falar de pensamentos, vai falar de estudo, vai falar de se estudar, e as pessoas vão dizer, olha, a lei mata, ou seja, a letra mata, você não precisa estudar, não precisa pensar, não precisa raciocinar. Quando você vai questionar vários elementos do meio evangélico, várias práticas do meio evangélico, e você vai dizer, olha, racionalmente isso não é correto, biblicamente falando, isso não está certo, as pessoas vão virar para você e vão dizer, olha, mas eu senti o Espírito Santo, eu senti alguma coisa, né? Isso aí é válido porque eu tive uma experiência. Então, o que vale hoje, graças a esse pós-modernismo brasileiro, é a experiência mais do que a razão, e a Bíblia enfatiza várias vezes o poder da razão, tanto é que Jesus vai dizer, olha, você deve amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o seu pensamento. Quero agradecer aqui a participação dos nossos queridos e amados ouvintes, um deles aqui no WhatsApp dizendo que momento abençoado é esse do debate, vamos que vamos edificar as nossas vidas. Muito obrigado, querido ouvinte, e tantos outros participando conosco aqui pelo nosso WhatsApp. Quero agradecer a turma do Facebook hoje aqui também, muita gente já aqui com a gente, inclusive encorajá-los a conhecerem aqui os nossos debatedores. Está com a foto bonita aqui dos 4 reunidos aqui, lado a lado. Você vai conhecer a pastora Elaine Cruz, ao lado dela o pastor Paulo Afonso Generoso, ao lado dele o pastor Marcelo Gleiser, ao lado dele também o pastor Ailton Desidério. Aliás, deixa eu fazer uma brincadeira aqui com os nossos queridos ouvintes que estão opinando, participando aqui conosco. É o seguinte, você está aí no Face? Então é o seguinte, para todo mundo que participar no Facebook, exatamente no post onde nós temos os nossos debatedores, você vai simplesmente responder a que horas a foto foi tirada, tá certo? Então você tá no Facebook, aí você dá uma olhadinha lá, a foto foi tirada em que hora? Tem hora, tem minuto e tem segundo. Aqueles que acertarem vão concorrer aqui a um kit com DVD e CD. É uma promoção surpresa, uma brincadeira, um presente para os nossos ouvintes que estão sempre participando conosco dentro dos nossos temas, dos nossos assuntos, e também poderão concorrer a esse prêmio. Basta responder no próprio Face, dentro do nosso post, hora, minuto e segundo em que a foto foi tirada. Como é que você vai descobrir? Dá uma olhadinha lá que você vai descobrir. Olha, a resposta já está dada. Companheiros, agora quando a gente avalia a questão do pensamento, tem gente que diz o seguinte, olha, ele faz isso porque pensa muito nisso. O outro diz, eu penso muito nisso e por conta disso eu faço isso. E aí a questão da alimentação, daquilo que eu penso, produz o que eu faço, ou aquilo que eu faço acaba produzindo o meu pensamento. Eu acabo pensando muito naquilo que eu faço.
E essas coisas vão se misturando. São coisas difíceis, não são coisas simples. A batalha da mente talvez seja uma das batalhas mais acirradas e mais difíceis. Verdade. Você está sozinho nela, você e Deus. Há pessoas que querem ficar solitárias, mas quantas pessoas já conseguiram, depois de algum tempo, ouvir, por exemplo, a voz de um chefe, ouvir a voz dos pais, ouvir a voz de um líder, de uma pessoa amiga, dizendo para ele: faça isso, faça aquilo. A pessoa não está ali, mas de alguma forma aquilo influencia. Existe uma influência na mente, isso é fato, e nós temos que lidar com isso de uma forma clara, contundente e incansável, porque senão a gente perde. JR, eu queria primeiro dizer uma coisa, e eu acho que isso é importante. Primeiro, nós vemos o processo como um ato, e Deus vê como um processo. A partir daí, a gente tem que trabalhar esse processo, porque isso aí é como um processo de gestação. Se você pegar Tiago, lá no capítulo 1, ele fala sobre a individualidade da tentação, mas cada um é tentado, então é uma coisa individual. Quando atraído, engodado, então ele está falando que a tentação é sedutora. Quer dizer, como disse a doutora Elaine, o mal está dentro de nós, essa natureza ruim, essa natureza adâmica. E a natureza de Cristo também. Porque você vê, Jesus e Adão não cometeram pecados. Ou melhor, não eram pecadores, não experimentaram o pecado, mas foram tentados pelo pecado. Então a tentação, ela vem sobre qualquer pessoa, indistintamente. Agora, esse ato da tentação, não há nele a pecaminosidade. A pecaminosidade vai acontecer quando nós cedermos a essa tentação. Então Adão nos mostra o fracasso, Jesus nos mostra a vitória. Jesus mostra que é possível vencer a tentação, que ela vem, por vezes, de fora também para dentro, vem estímulos, e aquilo que a gente mais alimenta é que vai prevalecer. Então o que acontece? Tem muitos crentes que não alimentam os seus pensamentos com coisas boas. Quando Paulo diz, pensai nas coisas que são de cima, Paulo está dando uma dica muito interessante. Quando ele escreve aos Romanos também, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra logiquem aí fala da razão e também da espiritualidade. Os crentes, muitos deles não querem alimentar esse lado. Então alimentam por estímulos externos um desejo que está dentro de nós. Então a concupiscência está em nós. A tentação está dentro de nós. Nós precisamos então controlar isso. De que maneira? Existe... A Bíblia diz, levar o pensamento cativo a Deus e evitar que os estímulos externos venham acirrar esse desejo que está dentro de nós. Por isso que Paulo encerrando... Vamos exemplificar, pastor? Assim, Paulo diz em 1 de Timóteo 2:22, diz, foge dos desejos da mocidade. Aí a gente pensa que é sair correndo de tudo quanto é desejo. Na verdade, isso é uma boa prática. Mas sabe o que Paulo está dizendo? Controla os teus instintos. De que maneira? Então, eu tenho que trazer para minha mente as coisas boas. Porque se eu alimentar a natureza adâmica, ela vai praticar o pecado naturalmente. Se eu alimentar a natureza de Cristo em mim, eu vou, então, superar o pecado. Adão é a prova de que se perdeu e Jesus é a prova que se venceu. Vamos dar um exemplo aqui, quando o assunto é maledicência, para a gente sair do óbvio, beleza? Então, a pessoa tem uma tendência a isso. Sabe, ela tem dificuldade com isso. Ela gosta de falar da vida dos outros, saber da vida dos outros. Então ela assiste um reality show que fala sobre a vida dos outros, ela tem lá um acesso a um site que fala sobre a vida dos outros, e ela descobriu que o Facebook é um instrumento para que ela conheça a vida alheia dos outros. Sim. Então, já tem uma tendência, tá certo? O indivíduo ali tem uma luta, aquele irmão tem uma luta, aquela irmã tem uma luta. À medida que ele tem uma luta com essa área, para não ficar no óbvio, viu, irmãos? Estou saindo óbvio, tá? Que o princípio é o mesmo. Seria melhor, então, irmão, é o seguinte, você tem uma dificuldade, evita esse negócio. Sai desse negócio. Que isso aí te leva a alimentar ou seja, você está pensando naquilo que você está lutando para tirar de você, ou não? Só voltar ao Sermão do Monte, nessa mesma passagem, Jesus vai virar e vai dizer, olha, se tua mão direita te leva a pecar, corta e lança fora. Ou seja, aquilo que me faz cair deve ser eliminado da minha vida. Eu não devo ter tolerância nenhuma com aquilo que me leva a fazer o mal. Portanto, se eu tenho uma tendência a esse voyeurismo oficial, a olhar a vida dos outros, a cuidar da vida dos outros, e agora tem toda essa facilidade
realidade, eu devo cortar isso da minha vida. Se eu sou fanático por novela e novela atrapalha a minha vida espiritual, devo cortar novela. Se eu sou fanático por refrigerante atrapalha a minha comunhão com Deus, futebol, seja lá o que for, tudo aquilo que se torna um vício na minha vida, e tem muito crente viciado em Facebook e acha que isso não é um problema. É o tudo me é lícito, nem tudo me convém, tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. A desculpa é a seguinte, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, mas fico 3 horas no Facebook. E isso aí se tornou um problema. E muita gente não percebe. Daqui a pouco vão ter clínicas de reabilitação em Facebook. Mas já tem para internet. A gente já tem viciados em internet, em web digital. E tem que ser cortado. E JR, só para complementar um instante, aquilo que você falou sobre a mente absorver, existe um conceito dentro da filosofia sobre a questão da mente, chamado empiricismo, que diz o seguinte: o ser humano ele nasce só com alguns conceitos básicos na mente dele, e o restante dos conceitos ele apreende de acordo com o convívio dele com a realidade. Portanto, a mente é uma grande esponja que vai absorvendo a realidade ao redor. Certa vez eu ouvi de um conferencista que ele diz o seguinte: olha, você será daqui a 5 anos, lógico que isso é um exagero, mas em parte é verdade, você será daqui a 5 anos os livros que você lê e as pessoas com as quais você convive hoje. Por quê? Porque você nasce com alguns conceitos, mas o resto da sua mente é formada a partir dos seus relacionamentos, sua cultura, aquilo que você vê, aquilo que você ouve. Portanto, a sua mente é uma grande esponja que vai absorvendo tudo. E por isso as duas premissas são verdades. A premissa de que o meu pensamento me leva a agir de forma errada, se eu não controlar esse pensamento, e a premissa também de que aquilo que eu faço também pode alimentar o meu pensamento. E é uma via de mão dupla que a gente precisa tomar cuidado o tempo inteiro, porque aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu assisto, aquilo que eu leio, as conversas que eu tenho, o meio que eu habito, me leva a pensar, constrói conceitos, exatamente isso. Nós somos seres conceituais. E esses conceitos podem levar a gente a agir de uma forma correta ou não, dependendo da qualidade desses conceitos. Deixa eu falar uma coisa. O Evangelho de Mateus é escrito para poder provar e caracterizar o reino de Deus, para poder falar de Jesus como o Messias prometido. Então ele é dirigido para quem? Para aqueles a quem Jesus bate de mais pesado, que são os escribas e fariseus. O Sermão do Monte ele é relatado de maneira mais extensa no Evangelho de Mateus do que no Evangelho de Lucas, tá? E o que no meu ponto de vista o Sermão do Monte demonstra? Desmascara esse sentimento religioso lá daquele tempo do Senhor Jesus, e também o sentimento religioso hoje, que nós, por nós mesmos, podemos dar conta das nossas questões. O que essa ouvinte coloca aqui é uma questão tão profunda e tão séria e tão sincera, que dentro da religiosidade nós tendemos a ignorar. A mente, como disse aqui o meu irmão, ela é formada a partir do quê? Tem uma parte da hereditariedade, tem a questão da vivência social, tem a questão daquilo que alimenta. A mente, então, ela é sobredeterminada pelo meio, ela é sobredeterminada por aquilo que nós aprendemos. A mente contaminada pelo pecado vai gerar pecado. Não tem como controlar uma mente dominada pelo pecado. Então essa questão de poder falar, não, porque eu posso controlar, não é verdade. Não é verdade. A palavra de Deus fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Então essa transformação é uma metanoia. A palavra no grego é metanoia. E essa metanoia começa quando? Quando tem a experiência do novo nascimento. Então não tem como eu, por mim mesmo, controlar a minha mente. O que tem é, na minha experiência de novo nascimento, buscar mais da mente de Cristo, buscar do que é do Espírito, para que então isso sobrepuja. O que Jesus fala aqui em Mateus, no Sermão do Monte, é para esses escribas e fariseus e para todos os religiosos hoje que querem viver uma vida de fantasia, uma vida onde eles falam uma coisa e vivem outra coisa. Quantas pessoas estão nos púlpitos, quantas pessoas estão nas igrejas demonstrando uma coisa com um discurso moral e por detrás estão fazendo totalmente diferente. Jesus condena essa prática. Ele não está falando que você controla a sua mente. Ele está falando que é o Espírito Santo em você, que se você permite, aí sim, criará uma nova consciência. Isso está no Velho Testamento,
quando no Velho Testamento o profeta Ezequiel fala que Deus tirará um coração de pedra e dará um coração de carne. Por quê? Porque não tem jeito humano para o coração de pedra. É uma questão de uma troca que só o Senhor Jesus pode dar. Deus pode dar. E no Novo Testamento fala do novo nascimento. A partir da experiência do novo nascimento, o crente deve considerar, já que ele teve essa experiência do novo nascimento, se ele vai querer viver com a mente anterior decaída, e aí chamemos isso, e a Bíblia chama isso de crente carnal, ou se ele vai querer viver com a mente espiritual. O crente, ele é tentado, mas o controle não vem por ele. O controle vem por ele buscar o enchimento do Espírito Santo na vida dele. Não se controla humanamente. Só um exemplo rápido. Alguns anos atrás, houve um rapaz entrou numa faculdade americana e saiu atirando em tudo quanto foi gente e se suicidou, e foram pesquisar por que ele tinha feito isso. E ele era fanático por uma série de filmes de um diretor sul-coreano. E os filmes eram extremamente violentos. E ele assistia esses filmes o dia inteiro. E aí começaram a pôr a culpa nos filmes, que eram extremamente violentos. E ele matou porque teve contato com uma cultura extremamente violenta. Mas milhões de pessoas assistiram esses filmes no mundo inteiro. Milhões de pessoas jogam videogame o dia inteiro e não matam ninguém. Por que, então, o contato com uma cultura ruim produziu algo ruim em alguém e não produziu algo ruim em outra pessoa? Porque mesmo que a sua mente absorva coisas ruins, devem existir pontos de contato dentro da sua alma, que é o pecado dentro de nós, que justamente vai pegar aquilo e vai transformar aquilo em um ato violento. Eu posso assistir um filme violento que eu não vou matar ninguém. Agora, outras pessoas vão assistir filmes violentos e vão sair por aí atirando. Se todo dia você decidir assistir filme violento, vai chegar uma hora que essa violência vai crescer. Né? Eu acho que a gente eu concordo, claro que com o novo nascimento e com a ação sem a ação do Espírito Santo e sem o novo nascimento, nós não somos nada. Daí a graça de Deus, né, que nos cobre. Agora, a partir do novo nascimento, nós continuamos fazendo a escolha, né? A escolha por ser um homem espiritual e não carnal, a escolha por pensar naquilo que é justo, que é bom, como diz Filipenses, quando Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 4. Então eu escolho pensar no que é bom, no que tem boa fama, no que tem louvor. Então, essa escolha por o que eu vejo, a forma como eu penso, e isso vai ser determinante. Por isso que o próprio texto de Romanos diz, olha, apresentai o vosso corpo, alma e espírito a Deus, né? Mas também diz, mas transformai-vos. Então essa transformação acontece pela ação do Espírito Santo, mas acontece também quando eu quero ser transformado pela renovação do meu pensamento, né? E naquilo que eu penso. Por isso que quando a gente tem a receita de pensar no que é bom, é porque isso vai contribuir mais ainda para a ação do Espírito Santo na minha vida. Então há uma ação divina, espiritual, mas há um fazer humano que também é imprescindível. Me parece absolutamente claro, e vejo isso que todos os dias, que se depender só de nós vamos perder todas as batalhas. Com certeza. Qualquer batalha. O Espírito Santo que nos ajuda, por isso é bom que você perceba, compreenda que o Espírito Santo, o objetivo é esse, nos aproximar de Deus, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. E o Espírito Santo é quem vai nos dar as ferramentas para que nós façamos a nossa parte no processo. Não é uma coisa que caia, entre aspas aqui, caia do céu e você simplesmente pode, se você estiver bem, você agradeça a Deus. Se você estiver mal, você culpa a Deus. A questão não é essa, existe uma parte divina e uma parte humana. Eu estou entendendo até aqui, e cada um de nós tem sua responsabilidade neste assunto. Por exemplo, um ouvinte aqui, ele nos conta que ele sofre já há muitos anos com a luta diária contra a prostituição e adultério. Ele diz que quando ele tá longe disso, ele sente náusea, dores abdominais. Olha que como é que ele somatiza isso, né? E para que ele não faça isso, ele tem que ficar 24 horas focado na palavra. Então parece uma pessoa, quer dizer, tá enjaulado ali, né? De uma hora para outra pode acontecer dessa jaula ser aberta e soltar. Não é você, ouvinte, é o que está dentro de você. Aquilo que precisa ser tratado. Muitas vezes você trata o que é feito e não o que causa aquilo que é feito. Por exemplo, fulano é um mentiroso, então você não trata a razão. Por que ele é mentiroso? Enquanto não for tratado o porquê ele não é ou porquê ele é, pode ser que estas sejam soluções
muito pequenas e paliativas ainda. Vamos continuar apertando um pouco mais para entender. Nós podemos substituir maus por bons pensamentos? Qual a diferença entre pensamentos humanos e malignos? Um verdadeiro cristão pode ter sua mente aprisionada pelo diabo? Qual o caminho para ser alguém cujos pensamentos agradam a Deus? Quero ver a sua opinião e a sua participação agora aqui no nosso Debate 93 de hoje. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, ouvintes e debatedores. E você acha que um verdadeiro cristão pode ter sua mente aprisionada pelo diabo? 83% dos ouvintes por telefone acreditam que o verdadeiro cristão não, e 86% deles no site também acreditam que não. Muito bem, muito obrigado aos nossos queridos ouvintes. Lembrando a turma que está aqui no Facebook participando conosco aqui, eu fiz aqui uma brincadeira para que você participe aqui conosco e nos mostre exatamente qual foi a hora em que a foto foi tirada. A resposta está na própria foto, viu? Tem gente inventando hora aí. Olha a hora, olha a hora. A resposta está na própria foto e dentre aqueles ouvintes que participarem conosco e acertarem, obviamente, nós estaremos sorteando esse presente que é um CD e um DVD, um kit, uma brincadeira, um carinho com os nossos ouvintes que participam conosco aqui também no Facebook, e aproveito para conhecer os nossos debatedores e para opinar no nosso Debate 93, sempre respondendo ou a pergunta que está ali, que é a pergunta da pesquisa, ou mesmo trazendo uma experiência, um depoimento, como você tem feito. Isso tem sido uma grande bênção na nossa vida. Eu quero agradecer o carinho dos nossos amados e preciosos ouvintes. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, gente, nós vamos entrar imediatamente agora, muita gente falando sobre pensamentos suicidas, que é uma questão gravíssima, perigosíssima, e muita gente sofre com isso. Há pessoas que sofrem disso o tempo inteiro. Tem pessoas que olham, eu tenho a vontade de pular aqui do alto, saltar de um prédio, ou assim, não chega perto porque acha que vai ser atraído. Esse é um dado. O outro dado são pessoas que de fato pensam nisso. Olha, eu tenho que acabar com a minha vida porque eu tenho um motivo, e tem ali o motivo. E tem aqueles que aparentemente não têm motivo, mas continuam sentindo desejos de fazer isso, ou que a gente chama de pensamentos suicidas. O que vocês pensam sobre esse assunto? Isso, infelizmente, é muito mais comum na área terapêutica do que a gente imagina, e muito mais comum também dentre as pessoas. A maioria tem dificuldade de falar sobre isso, né? O bom do espaço da rádio, que é um espaço, né, onde que eu respeito muito, porque as pessoas sabem que é um espaço onde elas também podem confiar e trazer esse assunto. E, assim, numa última instância, claro que cada caso é um caso, é muito aquele sentimento de quero acabar com esse problema. Não sei como resolver, tô impotente, não consigo gostar daquilo que eu faço, de como a minha vida anda, e é uma forma ilusória, claro, porque na realidade o problema não termina, muito pelo contrário, né? Nós que temos a base bíblica, a gente sabe que o suicídio vai levar a pessoa ao inferno. Então, na verdade, aquela pessoa que vai se suicidar tá com a mente completamente lógica e faz isso de uma forma organizada, e o ato suicida é exatamente isso. A pessoa organiza tudo, ela deixa as cartas, ela arruma o quarto, ela faz a faxina na casa, ela deixa tudo organizado. Então ela leva um tempo, ninguém de uma hora para outra se suicida, é algo que a pessoa vai pensando ao longo de um tempo, comenta com raríssimas pessoas que muitas vezes não acreditam naquilo, mas algumas doenças também podem levar, por exemplo, uma depressão muito forte, um grau de ansiedade que pode gerar algumas questões emocionais, mas a verdade é que o problema não vai terminar, o problema só vai piorar, e muito, porque vai ser eterno. Mas a verdade é que é muito o sentimento de não consigo lidar com essa situação. É aquela coisa do desapego ao mundo real, e aí eu vou para o mundo ideológico. E, infelizmente, a gente está vivendo um mundo onde essa ideologia cada vez se amplia mais. Há muitos sites ensinando como se suicidar, tem muita gente pregando no sentido, não em igrejas, não, mas muitas ideologias do tipo, olha, viva muito e morra cedo, encare todas na vida, porque é uma cultura, inclusive, que está permeando aí os adolescentes e os jovens. Muitos vídeos, muitos clipes mostrando artistas se suicidando, cortando os pulsos. Então, a quantidade de seriados do tipo de vida após a morte, ou de mortos-vivos, de zumbis, é impressionante. Então, a gente está num mundo
onde cada vez está sendo mais incentivado, as pessoas estão valorizando cada vez menos a vida, porque estão cada vez mais afastadas disso que a gente tem falado aqui, de uma estrutura de família, de uma estrutura de uma construção de personalidade saudável, de perceber o dom que é ter a vida e construir nessa alma bons pensamentos, uma boa autoestima, uma imagem positiva da vida, de ter Deus e o Espírito Santo que faz com que a gente, de fato, nasça de novo e comece a ver o mundo de uma outra forma. A gente sabe que vive situações difíceis aqui, mas a gente tem esperanças, e quando digo a gente, estou dizendo o evangélico, que uma pessoa que realmente não tem Deus, não tem, que é uma esperança que não tem a ver só com a vida presente, mas tem a ver com a vida futura, que muitas vezes nos ajuda nos momentos difíceis. Então, é uma cultura que tem crescido, mas que a gente também, nos púlpitos, precisa começar a falar mais sobre isso. Tem uma questão o suicídio é um tema muito delicado. Claro. Né? São vários motivos que podem levar uma pessoa ao suicídio. Né? E cada caso é realmente um caso. E nós temos hoje indicativos, não é, de suicídio no meio evangélico. Muitos. Não estou nem falando do meio cristão, de meio evangélico. E até mesmo de líderes. Sim. De pastores, tá? E aí, então, nós precisamos pensar a mente ela é formada pelos seus pensamentos. A mente só existe a partir dos pensamentos constituídos dentro dela. E o pensamento alimenta. De onde é que esses pensamentos surgem? Então, eles vêm basicamente estrutura familiar, vem do meio social, vem dessa questão de uma cultura permissiva de tudo agora neste momento. E vem também de uma idealização que nós temos que tomar cuidado, presente muito no púlpito e nas igrejas. Você é salvo, você é isso, você é aquilo, onde apontando para o pecado, né, que tem que ser apontado e sinalizado, não se tem misericórdia com o pecador. E aí uma pessoa com uma mente fragilizada ou muito culpabilizada por conta de um pecado que ela cometeu, e para Deus não tem graduações de pecado, mas para nós existem graduações de pecado. Então, frente a essa realidade, ela pode se ver impotente, incapaz, isso, e a única resposta que ela possa vir a ter é a questão do suicídio, isso em alguns casos raros. Eu só quero então chamar a atenção para esta mensagem, por vezes antibíblica, pautada no é só vitória, você pode todas as coisas, que você consegue. Essa mensagem que faz com que, não é, sobrepuje essa realidade humana que nós temos, onde Jesus Cristo falou: no mundo tereis aflições, tereis tribulações. Tem uma frase do Santo Agostinho que ele diz o seguinte: eu não posso evitar que maus pensamentos surjam na minha mente, tentações, maus pensamentos, mas eu posso evitar que eles se alojem na minha mente. Então temos que tomar um certo cuidado para que nós possamos sinalizar o pecado, falar do que é o pecado, mas agir como Jesus agiu, com misericórdia para com o pecador. Só concluindo, como ele disse para aquela mulher adúltera: alguém te condenou? Nem eu. Vai e não peques mais. Infelizmente nós condenamos, a mensagem é muito pautada na culpa e não na graça, e infelizmente pode vir a acontecer, não quer dizer que aconteça, mas pode vir a acontecer mentes fragilizadas, doentes psiquiátricos, questões de suicídio, como disse, até no meio evangélico, até no meio de liderança pastoral. Uma das questões que eu vejo em relação a essa questão do suicídio, talvez até entre meio de líderes evangélicos, é a questão das falsas expectativas, porque o cara é um líder evangélico e aí ele vê os televangelistas na televisão, vê pessoas com mega ministérios, ele não tem nada disso e cria uma frustração por aquilo que ele queria ter, mas não tem. Mas o cara tem uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, tem um cachorro que pula nele quando ele chega em casa. Que mais que o cara pode querer da vida? Consegue pagar todas as suas contas em dia. A grama do vizinho é sempre mais verde. Pois é, e às vezes você tem uma família maravilhosa, filhos maravilhosos,
maravilhosos, uma esposa maravilhosa, um cachorro ótimo, paga as contas em Tem dia, Deus, mas tem salvação. mas você fala, não, eu quero aparecer na televisão, eu quero emprego melhor. E como eu não consigo emprego melhor, como eu não consigo ir pra Disney, só consigo ir pro Beto Carreiro, e pra mim não é suficiente, aí a vida não serve pra mim. Idealização. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que tem uma questão que permeia, e aí eu tô falando agora como profissional que vai além, que é a questão a gente tá falando aqui de pensamento, de razão, a gente tá falando de alma. As doenças da alma crescem muito nesse mundo tão estressante, tão difícil que a gente vive, né? E muita gente, por conta de um discurso espiritual, né? Do tipo, é de Deus ou é do demônio, não cuida disso. Quando a gente, por exemplo, lê esse e-mail aqui, ela tá falando que ela se sente sempre derrotada e sem perspectiva. Um líder, seja quem for, pode ser evangélico ou não, quando uma pessoa está sem perspectiva, não tem vontade de levantar da cama, não tem vontade de tomar banho, só pensa em coisas negativas. A morte é o tema do tipo, não quero resolver, não quero fazer, não tenho disposição, não tenho força, e eu quero morrer, eu quero me matar, eu quero que a vida acabe, fico orando todos os dias, a oração principal dela, oração e jejum é Senhor me leva, Senhor me leva. Existe alguma outra coisa, além da questão espiritual, que pode ser aí uma angústia, pode ser uma depressão, pode ser movimentos de ansiedade que ela precisa tratar. Então, existem exames, existem médicos, existem terapias. Às vezes, conversar com o pastor e falar isso, ele mesmo vai direcionar, porque ele conhece a ovelha. Agora, existem doenças da alma que precisam ser tratadas quando a gente fala de assuntos como esse que a gente está tratando aqui. Para a gente entender, e é importante que a gente entenda e para poder explicar para os nossos queridos e amados ouvintes. Uma pessoa pode ter, eventualmente, passando por um problema, Sim. um desejo de finalizar o problema, por não encontrar uma solução adequada, passa pela cabeça da pessoa atentar contra a própria vida por causa daquilo. Sim. Aí o cristão, nascido de novo, ele repreende isso em nome de Jesus e luta contra aquilo. Persistindo à vontade, você precisa pedir ajuda Sim. a alguém. O mais rápido possível. Aqui, quem é esse alguém? Alguém confiável, alguém sério, alguém de conteúdo, para que você tenha uma orientação saudável e tenha alguém para te ajudar neste processo. Então, é uma batalha, mas lembrando que existe um motivo, um problema grave que está sendo enfrentado. Esse é um dado. Outro dado é que aquela pessoa não tem nada. Tem nada a ver com nada, entendeu? Não tem nada. De vez em quando eu penso nisso, passa pela minha mente. Naturalmente, estamos sendo influenciados por uma cultura que privilegia exatamente isso, a cultura da morte. Sim. Ela é óbvio que a gente na Bíblia a gente trata sobre vida e sobre morte. A gente fala sobre vida após a morte o tempo inteiro. Nós entendemos que o cristão ele vive uma mudança que é uma mudança extraordinária. Ele deixa esta vida para viver a vida eterna. E alguns entendem que nós já vivemos essa vida eterna porque ele não passa pela morte, mas da morte para a vida. Enfim, estou saindo aqui da temática teológica desse aspecto para identificar que a gente trata sobre esse assunto, mas pode ser que existam pessoas que vivam também influenciada por essa cultura e vira e mexe, isso passa pela cabeça sem ter um motivo, entre aspas aqui, você pode dizer, não, tá passando por uma luta, isso pode vir a acontecer. Isso não depende de idade. É lógico que os mais novos estão mais soterrados por pressões por todos os lados sobre esse assunto. Não existe dúvida sobre esse tema. Mas não é só isso, nós estamos falando de muitas outras coisas extremamente complexas, difíceis, que nós precisamos tratar, lidar com elas da maneira sábia que nós temos buscado aqui. JR, em resumo, eu penso o seguinte, temos que separar o desejo de morrer e o desejo de se matar. São duas coisas, na minha visão, distintas, porque desejo de morrer, muita gente tem. Homens de Deus como Elias, Moisés e tantos outros tiveram desejo de morrer. Agora, desejo de se matar, aí já é uma questão mais grave, precisa ser tratada. E o que o suicida faz? O suicida, na verdade, ele não quer tirar a vida dele, ele quer matar o que está matando ele. Então é preciso tratar. Então, se a pessoa tem um desejo de se matar, ele tem que procurar um auxílio urgente. Se ele tem desejo de morrer, isso é uma questão natural. Por quê? Porque isso, ele lendo a Bíblia vai ver que Elias, depois de derrotar profetas de Baal e de Asterote, ele quis se matar. Então é natural. Agora, desejo de tirar a própria vida,
aí é complicado, precisa realmente de ajuda. É possível substituir maus por bons pensamentos? Sim, possível. Sem dúvida, porque a mente, a gente coloca assim, como disse o pastor aqui, a mente uma tábula rasa, a criança nasce sem informações, ela vai adquirindo essas informações, então ela vai se alimentando dos pensamentos. Então é possível quando você alimenta do que é bom. O que a Bíblia fala em Filipenses capítulo 4? Não andeis inquietos, não andeis ansiosos por coisa alguma. O que significa coisa alguma? Significa coisa alguma, qualquer coisa, nada deve nos levar à ansiedade. Antes devemos colocar perante Deus com orações, súplicas e ações de graças. Eu oro, eu suplico e já naquele momento eu agradeço, tá? Eu não fico na expectativa de que pode ser que sim, pode ser que não. Aí depois fala, no demais, meus amados irmãos, tudo que é bom, que é perfeito, se tem valor, nisso pensai. A questão é o seguinte, é que nós às vezes não exercemos na vida cristã algo que se chama mordomia da mente, pensar no que é bom. Para isso, precisamos atentar até para aquela palavra de Paulo que diz que devemos levar cativos os nossos pensamentos por obediência a Cristo, onde a irmã coloca na questão da escolha. Sim. Entre escolher pensar no que é bom, no que é de Deus e não, eu devo escolher pelo que é de Deus e abrir mão disso. Então é possível reprogramar assim. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele diz, nessa passagem já foi lembrada aqui, que nós devemos transformar nossa mente pela renovação espiritual da nossa mente. Ou seja, é possível sim nós temos aquilo que a Bíblia chama de mente de Cristo, mas isso só é possível quando eu absorvo com a minha mente aquilo que é bom e não aquilo que é ruim, quando eu absorvo com a minha mente a palavra de Deus. Então, vamos a prática e o necessário. A prática é o seguinte, eu estou tendo maus pensamentos, estou vivendo uma vida impura, eu vou orar, vou jejuar e vou ao monte. Só que a Bíblia diz que além de orar, jejuar e ir ao monte, eu preciso sentar na mesa, abrir a Bíblia e ler a Bíblia seriamente, porque o que vai renovar a minha mente é o conteúdo cultural daquilo que está dentro da palavra de Deus. O que renova a mente são palavras, são letras, é cultura, é estudo, é isso que renova a mente. Então, se eu tenho um problema sério na minha mente de pensamentos, só a oração e jejum vão me fortalecer espiritualmente. Mas eu preciso renovar os meus pensamentos. E eu renovo meus pensamentos adquirindo uma outra cultura. E essa outra cultura vem da leitura da palavra de Deus. Então, a forma pela qual eu transformo meus pensamentos é eu me abrigando na palavra de Deus e lendo seriamente a palavra de Deus. E mais do que isso, né? Eu acho que a partir daí, entender também que a Bíblia limpa, né? A Bíblia vai limpando, ela realmente vai renovando. Agora, a gente também precisa entender que a partir do momento que eu percebo que tenho feito coisas ruins, essas coisas não existem por si só. O pensamento está lá atrás. Então, é me abster mesmo, me abster de imagens, de livros, de leitura, de séries, o que quer que seja, tudo que esteja me fazendo pensar. Às vezes de pessoas, tem gente que só está do lado colocando pensamentos ruins na cabeça. Qual a diferença entre pensamentos humanos e sugestões malignas? Alguém pode responder? Rapaz, é complicado, porque a gente tem 3 elementos conjuntos ao mesmo tempo. A gente tem o diabo lá fora, nós que somos crentes temos a nossa racionalidade humana. Sim. E além disso ainda temos o Espírito Santo que conhece as coisas de Deus. Então vamos botar da seguinte forma, todo pensamento bom vem do Espírito Santo. Todo pensamento ruim eu posso pôr na minha conta ou na conta do maligno. Uma das coisas muito evidentes quando vem alguma coisa de Satanás é que ela é antibíblica. Exatamente. E aí se a pessoa não conhece a Bíblia, vai seguir esse tipo de coisa. Eu lembro de uma vez uma pessoa, não foi só uma, mas várias, falando, eu comecei a pensar que eu tinha que me separar, que eu tinha um casamento que era perfeito. Do nada começa a pensar, opa, não é por aí, né? Então, aquilo que é antibíblico, aquilo que vai de encontro, aquilo que eu sei que Deus quer pra mim, não tem nenhuma razão para aquilo aparece. Eu lembro uma vez, eu estava de dia na Ponte Rio, Niterói, eu não gosto muito de água, não. Água pra mim é pra tomar banho, mas mergulho, essas coisas, tô fora. Eu sou paulista, não fui criada com mar, enfim. E eu me lembro de estar dirigindo
tô cantando, olhei pro mar, e a gente sabe que na ponte acontece muito suicídio, né? Olhei pro mar e pensei, nossa, como tem gente que tem coragem de se jogar aí, tô cantando, indo pra dar aula na UF, e de repente aquele pensamento vem na minha cabeça, para o carro e se joga. Imediatamente eu repreendi, porque isso eu sei que não é uma coisa minha, já que eu tenho medo, eu sei que não é uma coisa de Deus, então todos nós estamos sujeitos, mas a gente precisa, claro, ele usou um medo que eu já tenho, né? Eu consigo entender isso, mas aquilo que vem do diabo é completamente antibíblico, por isso a gente tem que ler a Bíblia e conhecê-la. Um verdadeiro cristão pode ter sua mente aprisionada pelo diabo? Aprisionada? Não. Eu não creio. Diretamente não. Indiretamente sim. Não, aprisionada ou é diretamente ou não é. JR, deixa aprisionada eu... não. Aprisionada não. Mas sugestionada. Deixa eu falar um pouquinho sugestionada. Acabei de colocar aqui um exemplo. Exatamente. Ele pode sugerir. Diz que nós Pastor temos Paulo Afonso. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Sim. Não pode haver dualidade. O convertido. Não. O convertido tem a mente de Cristo. Tem a mente de Cristo. Convertido. E a Bíblia diz em 1 João 2:20, vós tendes a unção do santo. Então, não é possível o crente ter uma mente aprisionada por Satanás e ter a mente de Cristo. Porque ou é ou não é. Entendeu? Ou seja, o nosso coração não pode ser depositário de Deus e do demônio. Ou é ou não é. Ou Deus está presente. Agora, ele pode sugestionar. Isso. Descartes sempre falou que o pensamento ele vem através da informação de fora para dentro. E ele pode sugestionar, sim, mandando informações usando alguém, imagens, falando, uma pessoa usando falando. vozes e tudo mais. A mas não pessoa pode que é ocupar a mente. nascida de novo, ela é livre. É livre? Tem uma Não é livre, aprisionada livre, pelo diabo em hipótese alguma. Não. Eu penso que pode ser aprisionado pelas questões do inimigo dentro de uma questão temporal. E o que eu uso como base para isso é 1 Coríntios 15, quando Paulo fala que tinha na igreja de Corinto um homem que fazia tal pecado que nem entre os gentios se justificava. Que tal pessoa, que tal crente fosse tirado do meio do seio da igreja para que o corpo fosse queimado, mas para que a alma possa ser purificada. Por exemplo, uma pessoa, quando ela está numa questão de adultério, ela é casada, mas ela está aprisionada, não adianta. A gente vive isso no ministério, às vezes, quando você quer aconselhar um crente, não faz, mas ele está tão envolvido com aquilo que ele não vê outra possibilidade. E eu creio que em algum momento depois, né, porque o pecado tem consequências e também tem a graça de Deus, esse cara pode vir a ver ou pode vir a reconhecer que mas estava até aprisionado. onde eu entendi anteriormente aqui, que vocês sim, colocaram, não, existem pode... 3 fontes aqui. Sim. Quer dizer, você tem a fonte do Espírito Santo de Deus, você tem a fonte do próprio indivíduo, que é a sua carne, a sua natureza pecaminosa e a influência maligna que o diabo exerce, correto? Sim. Aí o que eu entendi aqui dos 4 aqui, 3 disseram, olha, aprisionada não pode. Exatamente. Não. Mas essa luta vai existir o tempo inteiro. Com certeza. Aí talvez, nesse caso, essa pessoa que está ali, de alguma maneira, até usa o termo estou aprisionado, ele esteja aprisionado pela sua própria carne, sugerida pelo diabo. Ou seja, o preso, ele está preso, ou seja, esse aí, eu entendi o que você falou, está temporariamente preso. Circunstancialmente. Entendi. Mas, segundo o que eu ouvi aqui dos amigos aqui, irmãos, ainda que circunstancialmente, ele não está aprisionado. Exatamente. Ele está fazendo uma escolha segundo a sua carne, que ele pode ser livre. Isso. É como se a porta da cela estivesse aberta. O aprisionado, a porta da cela não está aberta. É isso? São frutos dos seus próprios desejos. Mas aí você acrescentou. Ou seja, frutos dos seus próprios desejos. Ou seja, muitas das vezes, JR, nós atribuímos a Satanás tentações que brotam em nós mesmos. Na maioria das vezes. E que, na verdade, são fruto das nossas próprias, dos nossos próprios desejos egoístas. Não tem nada de diabo. O diabo leva a culpa de muito pecado. O diabo me tentou a cair em pecado. Coisa nenhuma. Você que olhou, que viu, que gostou e cedeu à tentação. O novo nascimento nós não temos que anula separar a nossa tentação de provação. São duas coisas distintas. Quando eu falo Deus não tenta ninguém.
Deus não tenta, não Nem há o possibilidade. Desidério. Quando eu falo de aprisionamento, eu estou me colocando na posição do que a Bíblia fala do crente carnal. Se ele é um crente carnal, ele está aprisionado a uma circunstância que sempre para ele haverá uma possibilidade de saída, porque a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Davi ficou aprisionado por Betseba. Ele primeiro viu, ele foi lá, concebeu, e o que deu na vida dele? Né? Mas depois ele se arrependeu. Olha, eu posso estar errada. Isso não é Eu ação não do diria diabo. que Davi Isso é ficou carne, aprisionado. Ele carnal. fez uma escolha Isso é carnal. consciente. Mas a Isso é uma ação Consciente, carnal, não é mas uma a ação escolha- diabólica, é carnal. É Não que tô quando a falando gente de diabo, coloca aprisionamento, parece mas que a Satanás aprisiona. Não, mas a Nesse momento escolha- a pessoa escolheu, Mas Davi a escolheu e escolha pagou que por- ele fez causou para ele um aprisionamento. O cara escolheu roubar, foi preso. Vai pagar 2 anos, 3 anos, Mas aí é anos. consequência. eu não- Então, Mas Posso eu não falar creio. Então, uma distinção? só um instantinho. Então, aprisionamento no sentido de uma camisa de força onde a pessoa não se liberte, eu não digo isso, não acredito. Mas é possível que um crente, em determinado momento, tenha a sua mente aprisionada. A Bíblia tem uma palavra... Cauterizada. Né? Cauterizada. Sim, mas ali eu acho que ainda assim o que eu vejo é uma pessoa que de fato é convertida, crente, fiel, ela pode ser sugestionada e até cair. Que a impressão A Bíblia que diz dá- que o justo pode cair, mas ele se Mas a levanta. diferença Agora, A impressão que não dá- é prisão no Companheiros. sentido de Satanás pegar um crente fiel e Companheiros. aprisionar e fazer ele fazer A o que impressão ele que quer. dá é que a pessoa não peca. Não é isso. Não é isso. Pecar sempre pecará. Sim, ela pode cair, o O justo. indivíduo, ele é livre, foi libertado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo no Calvário, mas ele ainda peca. Ele ainda está num corpo que tem as suas marcas, que tem as suas tendências. Quando esse corpo Tem a for sua vontade. glorificado, Aí sim. o Aí pecado deixará de influenciar esse Isso aí. indivíduo. Até ali, ele está sob essa influência. Mas a perspectiva que o ouvinte nos traz aqui, de uma mente aprisionada, é como se a pessoa estivesse com a cela trancada, Dominado o tempo Não. inteiro tá por certo? E a Satanás. chave tá pro Não. lado de fora. Não. Reverendo Marcelo, Isso para poder encerrar. Reverendo Marcelo, poder encerrar. Primeira de Pedro. Só fazer uma distinção, existe uma diferença entre aprisionamento espiritual e aprisionamento moral. Claro. Tá? Quando a gente fala de aprisionamento espiritual, o crente não está mais aprisionado, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo ele nos redimiu. A palavra redimir, Libertou, né? a palavra redimir no grego, apolotrose, significa comprar aquele que era escravo. Ou seja, nós não somos mais escravos. Mas moralmente falando, nós podemos nos render à vontade do pecado e querer permanecer no pecado. Uma palavra de carinho aos nossos ouvintes, gratidão aos nossos companheiros aqui debatedores e uma certeza: nós não precisamos ficar aprisionados por absolutamente nada que nos condene, que nos afaste da presença de Deus. Todo mundo tem as suas dificuldades, seus pontos frágeis, nós precisamos lutar sempre. Nunca assuma uma luta como essa solitariamente, busque sempre a graça de Deus, a bênção dele. Quem tenta lutar sozinho é um derrotado. Quem reconhece a sua fragilidade e busca a ajuda de Deus já começou a vencer. E é fundamentado nessa palavra e nas promessas que nós vamos caminhar firmes. Firmes, irmãos, firmes nas promessas, em nome do Senhor Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor.
Canção pura, recordando uma dessas canções maravilhosas que marcaram as nossas vidas. Que bom, né? Bom relembrar música abençoada, letra abençoada. Quem aqui nunca? Mais antigo, né? O mais novo, sabe que música é? É nova? Essa música é sucesso, hein? Música nova, hein? Firme nas promessas, meu irmãozão. Vamos pra frente. Pesquisa 93. Você acha que um verdadeiro cristão pode ter sua mente aprisionada pelo diabo? 80% dos ouvintes por telefone disseram que não, 83% deles no site também disseram que não. Agradecendo aqui o pessoal que participou com a gente aqui no Facebook, muita gente, e eu observei aqui, muita gente de fora acompanhando, Rio de Janeiro inteiro, muito obrigado, gente de Pelotas no Rio Grande do Sul, Jataí em Goiás, irmãos queridos em Portugal, irmãos em Natal no Rio Grande do Norte acompanhando a gente, muito obrigado por esse carinho, por essa audiência maravilhosa. E vamos lá então, entre as tantos ouvintes aí que escreveram pra gente sobre o horário, quem ganhou, quem tá levando pra casa o CD mais um DVD MK é o Wagner Arruda, que é de Rocha Miranda. Wagner, a partir de amanhã, você tem 5 dias úteis pra passar por aqui. E que hora que a foto foi tirada? Me ajuda aí. Já fechei aqui. 10h58, não me lembro 10h58 é o quê? 38? 10h58, 38. Muito bem, muito obrigado aqui aos nossos maravilhosos ouvintes. Como é que a pessoa descobriu? Olha a foto, você vai ver, tá na foto. Muito obrigado aqui aos nossos ouvintes, o carinho, a nossa gratidão a você pela sua audiência, pelo presente que você nos dá aqui na companhia de todos nós da 93 FM. Muito obrigado. A alegria do Senhor está aqui. A rádio do povo de Deus. Ouvinte dizendo, meu marido agora resolveu que não quer mais ir à igreja e quando eu chego em casa com meus filhos do culto, ele zomba de mim. Eu tenho que me controlar para não brigar. Ele é um homem honesto, sabe? Só que ele não quer nada com Deus e culpa a sua bipolaridade. O que fazer quando aquele que deveria ser o sacerdote do lar não está nem aí para se relacionar com Deus? A mulher tem que assumir esse papel diante dos filhos. Qual o caminho para fazer isso com sabedoria? Por outro lado, como admirar um homem que não quer nada com Jesus? É possível que haja acordo entre os cônjuges quando um deles ama demais ao Senhor e o outro se contenta com as migalhas? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Ailton Desidério, um grande abraço, Deus abençoe sempre o querido irmão. Amigo JR, um abração, ouvintes, irmãos aqui. Eu estou de férias por 15 dias, né? Mas lembrando que amanhã a irmã Dina vai estar no culto Passos de Vitória e na outra quarta-feira, Edmeia Williams, ali na primeira igreja Batista Lins, programação 7h30, quarta-feira. Convite para você. Maravilha, pastor Elane Cruz, muito obrigado, Deus continue a abençoar a irmã. Obrigado, JR, um abraço a todos os ouvintes, a todos os queridos ali do Ministério Fronteira, que tem sido mais do que ovelhas, mais queridos irmãos. Um grande beijo a todos. Pastor Paulo Afonso Generoso, grande abraço, querido, Deus abençoe sempre. A você também, JR, queria aproveitar e mandar um abraço para a membresia da Assembleia de Deus Betel, dizer que estaremos ali amanhã num grande culto da Conquista e todo o pessoal aí da área de São Gonçalo está convidado. Pastor Marcelo Glésia, grande abraço, querido, Deus continue a abençoar o irmão. Amém. JR, como eu não tô de férias, quinta-feira eu tô lá na reunião dos homens, domingo tem culto, abraço toda a igreja viva, sempre, minha mãe, minha sogra, minha esposa, minha filha linda Sofia. Maravilha, muito obrigado a você, ouvinte amado, pela companhia, aqui na nossa 93 FM, vamos orar juntos? Vamos, pedindo aqui ao pastor Paulo Afonso para orar conosco, apresentaremos o tema de hoje, diante de Deus em oração, assim como nós vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, curando os enfermos e consolando aos corações enlutados em nome de Jesus. Pai querido, nós entramos na tua presença por Cristo Jesus nosso Senhor e rogamos em prol de todos os queridos ouvintes, das pessoas que estão enfrentando problemas de tentação, de provação, pessoas que estão agora aflitas, gente até pensando em suicídio, que teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, possa atuar na mente, no coração dessas pessoas e que haja uma renovação
haja uma transformação e que essas pessoas possam te render honras e glórias, porque tu és Deus poderoso e glorioso. Abençoa todos, a direção da rádio, os colegas debatedores e a todos os ouvintes, que todos tenham uma tarde rica e abençoada e protegida pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.